Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as tecnologias militares onde os israelenses são verdadeiramente imbatíveis. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Logo no dia seguinte à sua declaração de independência, em 15 de maio de 1948, uma coalizão de 7 nações árabes, apoiadas por diversos grupos guerrilheiros, atacou Israel a partir de todas as frentes e com um só propósito: destruir o Estado israelense logo à nascença, antes de ter forças suficientes para garantir a sua existência. Mas, apesar de lutar sozinho e apenas com as armas deixadas para trás pelos britânicos, após 9 meses de combates terríveis, Israel saiu vencedor. A partir daquele momento, ficou ainda mais claro para os israelenses que eles precisariam investir pesado na defesa. Caso contrário, correriam o risco de serem destruídos por novas coalizões de nações árabes. Aquela guerra e as várias outras que se seguiram nas décadas seguintes reforçaram essa premissa, com os israelenses dedicando um gigantesco esforço e muitos investimentos para o desenvolvimento de novas tecnologias na área da defesa. Até os anos 60, um dos principais aliados de Israel nessa área foi a França, que, dentre muitas outras coisas, apoiou ativamente o seu programa nuclear, que resultou no desenvolvimento da bomba atômica israelense naquela década. Até o final dos anos 60, praticamente todos os caças israelenses eram de origem francesa, com essas aeronaves servindo também de base para o desenvolvimento de variações locais, como o IAI Kafir e o IAI Nesher, ambos baseados no Dassault Mirage 5. Foi apenas no final dos anos 60 e nos anos 70 que os israelenses começaram a migrar para sistemas norte-americanos de defesa, com todos os seus caças sendo gradualmente substituídos. Isso também se observou em outras áreas, como nos blindados, com os israelenses operando grandes quantidades do M48 e do M60 Patton até os anos 70 e 80. Bem ao contrário do que acontecia com os franceses, com os Estados Unidos, os israelenses conseguiram estabelecer parcerias para o desenvolvimento local de tecnologias de defesa, com essas parcerias abrindo caminho para a criação de sistemas realmente muito avançados, que deram aos israelenses o domínio tecnológico em diversas áreas. A primeira área importante de domínio israelense é na defesa antiaérea, mais especificamente a defesa contra foguetes e projéteis de artilharia. No final dos anos 90 e início do século XXI, o grupo libanês Hezbollah, criado e financiado pelo Irã, iniciou um bombardeio cada vez mais massificado de cidades e aldeias no norte de Israel. Tratava-se de um tipo de arma contra a qual os israelenses não tinham nenhuma defesa, com as defesas aéreas tradicionais incapazes de interceptar aqueles pequenos projéteis. Durante muitos anos, tudo aquilo que os israelenses podiam fazer era se proteger em abrigos, à espera que o fogo de artilharia terminasse. Eles precisavam de uma forma eficiente para se defender de projéteis que, apesar de pequenos, eram, na mesma, muito letais, surgindo desse esforço o Iron Dome, que se estreou em 2011. Foi desenvolvido pelos israelenses da Rafael e da IAI, contando com grandes fundos dos Estados Unidos para o início da fase de produção em massa. É uma defesa aérea específica para interceptar pequenos foguetes e artilharia, sendo por isso apoiado por radares especiais altamente precisos, capazes de detectar e acompanhar a dezenas de quilômetros de distância pequenos projéteis não muito maiores do que um punho. Os mísseis do Iron Dome, batizados de Tamir, também são especiais para essa tarefa, sendo incrivelmente ágeis, mudando rapidamente de curso, detonando-se a 1 ou 2 metros do alvo, forçando a detonação da carga explosiva ainda durante a fase de voo. Portanto, especificamente na área das defesas contra foguetes e pequenos projéteis de artilharia, os israelenses são autenticamente imbatíveis no mundo.
E já que estamos falando em tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Imaginem um tecido como esse nos desertos quentes do norte da África ou nas florestas úmidas do sudeste asiático. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. Teriam sido um tremendo alívio para os soldados que passavam dias inteiros debaixo de chuva nas florestas birmanesas. A Insider também se preocupa com o meio ambiente, com mais de 80% do seu portfólio sendo composto por materiais biodegradáveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. Voltando agora ao tema do vídeo, outra área na qual os israelenses foram obrigados a se desenvolver forte foi nas armas ofensivas contra blindados. Nos vários conflitos nos quais se envolveram entre os anos 50 e 70, os seus adversários estavam fortemente armados pelos soviéticos. E dentre essas armas estavam os blindados, com egípcios, sírios, libaneses, jordanianos e iraquianos, lançando milhares de blindados contra Israel em todos aqueles terríveis e brutais conflitos. Isso ficou muito evidente em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur, com os israelenses simplesmente não conseguindo barrar o avanço dos blindados sírios através das colinas de Golã. Aquele conflito deixou bem evidente um grave calcanhar de Aquiles do exército israelense, a falta de mísseis antitanque modernos. Essa constatação, em 1973, levou Israel a investir pesado no desenvolvimento de mísseis antitanque, resultando, em 1981, no Spike, um míssil do tipo atirar e esquecer, ou seja, após o veículo inimigo ser travado no alvo e o míssil lançado, o operador pode abandonar imediatamente a área, reduzindo as chances de ser detectado pelo inimigo. O Spike é muito mais do que um míssil, é um conceito de arma antitanque composto por 9 modelos diferentes, cada um para um emprego específico. Desde uma versão mini, com um míssil de apenas 4 kg e um alcance de 1,5 km, feito para ser operado por apenas um soldado. Uma versão SR de curto alcance, com um míssil de pouco menos de 10 kg, mais orientado para o ataque contra veículos blindados. E passando por versões de médio e longo alcance, com mísseis que podem chegar aos 14 kg e um alcance de até 4 km. Mas o Spike não se fica por aí, com versões específicas para o lançamento a partir de veículos, aeronaves como helicópteros de ataque e até mesmo a partir de lanchas rápidas de ataque. A versão mais pesada, o Spike NLOS, tem um alcance de impressionantes 25 km, com um míssil pesando perto de 70 kg, ideal para destruição de bunkers e fortificações inimigas. Com o Spike, Israel chegou ao mesmo nível das outras grandes potências, mas se destacando na liderança pelo fato de se tratar de um sistema abrangente e completo, incluindo a vertente terrestre, aérea e naval, e desde o curto até o muito longo alcance. Na área dos blindados, os israelenses se destacam na liderança tecnológica em um setor cada vez mais vital, a defesa ativa. Ao contrário das defesas reativas explosivas, que são tijolos explosivos que se detonam quando atingidos por granadas antitanque, as defesas ativas interceptam as ameaças ainda em voo, destruindo-as antes de conseguirem atingir o veículo.
Essa tecnologia nasceu da necessidade dos israelenses em proteger os seus blindados dos disparos a queima-roupa de RPGs anti-tanque, principalmente em combates em ambiente urbano, com emboscadas a apenas 30 ou 40 metros de distância. Contra esse tipo de ataque, as defesas reativas explosivas podem ser contornadas, já que após serem detonadas, deixam de proteger o veículo. E por isso, em 2010, a Rafael começou a instalar nos blindados israelenses o Trophy, um sistema composto por radares que cobrem todos os ângulos do veículo, detectando e acompanhando ameaças como granadas RPGs e mísseis antitanque, lançando contra essas ameaças pequenas esferas metálicas que detonam a ogiva explosiva a uma distância segura do veículo. Trata-se de uma tecnologia muito avançada e complexa que os israelenses dominam com larga vantagem. A lista não ficaria completa sem os drones, com os israelenses liderando em áreas como drones de observação e na importantíssima área de drones de ataque, mais especificamente na categoria de drones kamikaze. Aparelhos relativamente pequenos, equipados com câmeras de alta definição e sistemas avançados de orientação que permitem a identificação dos alvos e um ataque muito preciso. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.